É sobretudo a partir de 2023, porque tem um jogo que eu acho também assim, lamentável, eles estão fazendo, né, o que seria imediato, inclusive, não seria um efeito negativo, né, porque eles vão pegar uma parte do recurso e jogar para uma conta que financia as políticas públicas, né, e que é bancada pela Eletrobras. Então, artificialmente, eles vão escamotear esse problema agora num primeiro momento. Aí veja, imediatamente, na verdade, você tem uma pequena redução por esse aporte de recursos. Agora, a partir de 2023, aí é ladeira abaixo, porque aí você começa a sentir os efeitos da descotização, que é né, aquilo que eu tinha explicado na nossa conversa, quer dizer, essa eletricidade mais barata que tem, que de longe, não é um pouco mais barata, não, a gente está falando de uma eletricidade que é remunerada a menos de R$70 o megawatt-hora. E ela pode estar, hoje em dia, no mercado regulado, você está vendendo, a própria Eletrobras vendendo energia por R$313. Então, você veja aí, né, o nível de aumento que a gente está falando. Isso compõe mais ou menos 20% da nossa geração de energia. Então, esses 20% vão sofrer um aumento muito grande mesmo. Porque se quebra o contrato com a população que tem direito a essa energia barata, e o empreendedor, né, quem levar a Eletrobras, o receptador, né, como diz Roberto Requião, muito devidamente, ele, na verdade, ele vai poder negociar isso como no mercado livre. Então, na verdade, você não sabe exatamente qual vai ser esse preço final. Então, a partir de 2023, vai ter 20% dessa energia sendo valorada em preços que nós desconhecemos, né? E, inclusive, desconhecemos qual será o limite. Porque esse ano a própria agência reguladora, que não cumpre seu papel, que deveria zelar pelo equilíbrio justamente, né, da repartição dos riscos, dos custos, olhar para o consumidor em suas necessidades, ela, na verdade, ela vai rever o preço teto do mercado, ela vai rever remuneração da transmissão, ela vai rever a precificação de serviços de estabilidade da rede. Está na agenda regulatória 2022-2023 da agência reguladora a revisão de todos esses parâmetros, em caráter de urgência, caráter prioritário, não me lembro como ela chama isso, mas é a prioridade. E eles estão vendendo e aceitando que seja privatizada essa empresa às vésperas dessas transformações. Ora, essas transformações transformam os valores dos ativos. Isso é uma regra básica, né, de reforma de mercado. Você primeiro, se você mesmo quiser fazer uma reorganização setorial de qualquer mercado que seja, você precisa dizer quais serão as regras e como os ativos serão valorizados. Depois é que você vai negociar troca de ativo, comercialização, essas coisas. Por enquanto, você não sabe quanto isso vai valer. E é isso que está acontecendo aqui, né? O regulador deixando passar, né, uma privatização às vésperas de uma supertransformação, e sem que a gente conheça, inclusive sem ter feito uma análise real de impacto tarifário, né, que ele tem responsabilidade de fazer. Tá? Então, imediatamente, a população não vai sentir propriamente dito, mas logo, logo, né? Porque 2023 está aí.
Está aí, né? Claro. A Lúcia Mary Ramos gostaria de saber da professora, estamos desde o ano passado com a bandeira vermelha na Condiluz. As chuvas aumentaram muito desde então. Por que não reflete na conta? Lúcia, porque além de fazer o erro de insistir em contratar a termoelétrica, né? Desculpa que a iluminação, não sei o que está acontecendo, meu computador está um pouquinho escuro, eu botei uma luz, está fazendo um pouquinho de sombra. Mas vocês poderem me ver. Na verdade, o governo, né, diante do risco de apagão, né, em vez de ele fazer um programa real de eficiência energética, né, propor à indústria a troca de motores, por exemplo, né, os motores são super antigos, e programas reais de redução de demanda, ele simplesmente falou, não, eu vou contratar a termoelétrica. Tá? Então, contratou termoelétricas, mas não foi por 1 mês ou 2, ele contratou por 5 anos. E ele, quando contratou essa termoelétrica, para ser atrativo para a termoelétrica, que nunca deixa de ganhar, ele falou, não, eu vou lhe contratar com um percentual de inflexibilidade, quer dizer, ela tem a garantia de que ela vai gerar. Então, ele está priorizando a geração termoelétrica. Então, pode chover horrores. Você vai ter que abrir o reservatório e deixar a água embora, porque você vai ter que gerar gás, porque ele contratou o gás e está lhe expondo ao preço dolarizado de uma guerra, né, da energia. Então, é porque ele contratou a térmica para entrar. Tudo... É difícil, né? O país realmente está ocupado por bandidos, né? Sem a menor noção de pátria, de desenvolvimento, de Estado, não tem, né? É uma ignorância total. E é um desvirtuamento do projeto original do setor elétrico brasileiro, né? Que era justamente um vetor de desenvolvimento nacional gerado, né, com recursos próprios, tecnologia nacional, aproveitando os nossos recursos naturais, como cada país tem que fazer, cada um faz de acordo com as suas dotações, né, tanto técnico quanto, né, de recursos naturais, como institucionais. Agora, o nosso problema muito grave são, né, nossas dotações institucionais e políticas, que estão realmente permitindo que seja pervertido o setor elétrico brasileiro, que pode, né, e deveria funcionar à base de recursos naturais, ser um líder de transição energética, indutor de desenvolvimento, como a época da criação da Eletrobras, que ela é chamada justamente a liderar esse processo novamente, não da mesma forma, temos novas tecnologias, mas é isso que a gente quer. Né? Então, o que a gente vai aprendendo? Que para gerir esses recursos renováveis, você precisa justamente de alguma coisa que balanceie, né, que esteja pronta para entrar em operação. E a gente, então, os engenheiros, né, eles vêm falando, olha, quanto mais você ampliar geograficamente o teu setor, mais jogo você tem, porque você joga com complementaridade de recursos diversos. Então, por exemplo, o Texas se arrebentou, porque ele era isolado e não tinha quem recorrer quando teve um evento climático extremo. Então, por exemplo, a Nova York está planejando a sua descarbonização, construindo uma linha de transmissão que vai ligar para o Canadá, para que possa justamente fazer o balanceamento com a água que vem do Canadá, com a hidroeletricidade que é gerada pelo Canadá. Então, a hidrelétrica tem um papel fundamental aqui, porque ela pode fazer uma entrega imediata, que ela é de rapidíssimo acionamento, ela te planeja, né, permite que você faça um planejamento, e ela é, sobretudo, um backup limpo. Né? Então, você está fazendo o backup dessas renováveis com energia renovável também. E a gente tem tudo para fazer isso. A Eletrobras nasceu para isso, né? E eles estão abrindo mão disso e fazendo o quê? Trocando por termoelétrica, nos expondo, né, a risco cambial, tanto no custo dos equipamentos, como no combustível, e fazendo tudo ao contrário, que é aumentando a poluição de um setor que sempre foi, né, visto como um dos mais limpos do mundo e como uma coisa extraordinária, né? Isso está sendo jogado fora. Caramba! A Nogila Brandini, as chances reais dessa privatização ser concluída ainda no governo Bolsonaro, eles estão com pressa, né? Eles estão com tudo para acabar com isso. Né? Então, assim, se a gente fosse seguir o rito normal e legal das coisas, não. Mas o que a gente vê é realmente tudo sendo atropelado, né? Uma reunião, né, na Assembleia Extraordinária, né, da Eletrobras realizada sem ter balanço pronto,
sem o TCU ter finalizado, né, o julgamento, porque só foi julgado uma primeira parte, ainda falta a discussão justamente de Eletronuclear e Itaipu, que serão separadas, né, não podem fazer parte dessa privatização. Então, tem uma série de questões em abertos e eles vão avançando, atropelando. Então, é essa coisa assim, né, do torpor que vai, assim, eu acho, né, se abatendo sobre a sociedade brasileira, porque as instituições não estão funcionando. Então, eventualmente, há a chance desse processo ser concluído, mas nesse contexto, né, de desrespeito, né, aos ritos que deveriam ser adotados. Não há discussão com a sociedade e tem tudo sendo atropelado. Agora, eles estão apertados, né, e está arriscado eles não conseguirem, e é por isso que a gente se empenha tanto, porque a gente realmente vê uma possibilidade disso não se concretizar. Porque se passar de maio, se eu não me engano é 13 de maio, eles, na verdade, têm que... Como a Eletrobras tem ações na Bolsa de Nova York, e aí, quer dizer, o governo não pode fazer nada, tá? Isso aí né? Se fosse aqui dentro, a gente já até perderia a esperança. Porque a CVM também é outra que deixa passar tudo. Entendi. Espera um pouquinho. Uhum. Por que não pode fazer nada até maio aí? Não, eles têm até maio como janela para fazer, porque aí eles fariam com relação a esse balanço, que é o último balanço de 2021. Os Estados Unidos, eles colocam como regra que para você fazer qualquer valoração de ativo, você tem que ter o último balanço do período, né? Então, se passar de maio, eles já vão pedir o balanço do primeiro trimestre de 2022. E aí eles caem no calendário eleitoral e aí eles não vão poder fazer. Então, eles têm até maio para conseguir fazer isso, senão eles perdem o timing, e é isso que eu espero que aconteça. Por causa de ser período eleitoral, não pode fazer nada, né? 6 meses, né? Então, aí vai bater nesse... Tem que dar uma parada nessas questões. Mas o Luiz Lone, né, diz: o que muda na prática com a privatização da eletricidade? Teremos mais prestadora de serviço, mais um preço muito mais elevado, é isso? Você já respondeu essa pergunta, vamos ver a seguinte. Perguntava, professor, em caso de uma privatização, o que aconteceria com o quadro de funcionários da Eletrobras? São uns 12 mil, mais ou menos, né? E é muita gente, mas você sabe que ela é uma das mais eficientes do mundo, né? Em termos de funcionário por quilowatt-hora, né, ou de quilowatt instalado, eu acho que a métrica é essa, ela é a que tem menos funcionários, na verdade. Então, na verdade, e não sempre para o bem, né? Isso também foi uma coisa que o Temer já foi fazendo, como você disse, já foi, né, dando aquela enxugada e limpando, mas, enfim, a Eletrobras tem esse quadro de funcionários, o que se espera é o que aconteça, o que sempre acontece nas privatizações, vai querer reduzir custos, vai mandar um monte de gente embora, né? Então, a inteligência do setor vai embora também. Sim, aí a direção maior vai custar muito caro, né? Isso. Porque vai ter que remunerar executivos, provavelmente, dessas grandes empresas. Essas empresas, o que a gente está vendo com a Petrobras, né? Tem o meu colega Eduardo Costa Pinto, também professor do Instituto de Economia, ele vem acompanhando muito de perto essa questão da Eletrobras, né? Então, se vê realmente essas empresas passam a focar em geração de caixa, então pega esse caixa e distribui em dividendo. Não investe nada, não faz nada, né? Ele escreveu agora, por exemplo, a Petrobras lucrou 106 bilhões, eu acho, e distribuiu 100 bilhões de dividendo, não investe nada. Então, vai ser a mesma lógica, né? 160, eles distribuíram 110, né? É uma coisa, né? Como é que você mantém uma empresa, né, com uma boa performance produtiva, se você só remunera acionista? Não tem um plano de investimento que sustente. Então, boa tarde a todos. O Diego Casagrande, o panorama da energia elétrica pode mudar com a popularização de geradores de luz que pega energia solar. A energia solar doméstica está se ampliando bastante. Já aparece, né, nas estatísticas a energia solar doméstica.
doméstica. E foi responsável por 52%, né, do mercado de geração distribuída, foi a energia solar, são sistemas de energia solar fotovoltaico residenciais. Então, realmente, o sinal de preço para o consumidor que tem renda disponível, né, que são cada vez menos pessoas, né, uma população que está muito empobrecida. Então, para a população que pode, sim, vale a pena. É mais barato você instalar um sistema fotovoltaico na sua casa do que você realmente estar comprando a eletricidade da distribuidora. O que gera uma discussão, né? Vocês veem que é muito significativa, porque qual é o papel da distribuidora, né? Como é que ela vai ser remunerada. Então, tem um monte de coisa aqui acontecendo no setor elétrico ao redor do mundo, tá? Então, mas você não pode viver só de energia solar, né? De noite ela não funciona, né? Então, tem dias que o tempo está nublado. Então, justamente, essa expansão das renováveis, ela precisa ser apoiada por fontes flexíveis, né? Por um sistema flexível, que além de só a fonte flexível, né? Você ter, por exemplo, a hidrelétrica, mas você tem que ter a transmissão, né, que leve essa eletricidade. Então, o plano americano, por exemplo, se apoia numa expansão radical das linhas de transmissão. Europa, mesma coisa, né? Como é que a gente vai remunerar e expandir linha de transmissão? Mas o Brasil já tem o território praticamente todo interligado, né? Só falta Roraima. Então, isso, assim. Então, não vai mudar exatamente, né? Porque você continua precisando desse apoio. Porque se você tiver, né, que garantir a sua segurança de abastecimento apoiada em bateria, aí o preço médio da sua energia vai ficar muito caro. Agora, quem fizer o seu backup for uma energia hidrelétrica de uma usina amortizada, aí a gente tem um sistema que é bacana, aí a gente tem um sistema que é complementar entre renováveis, e aí sim, é bom, né? Porque o sistema fotovoltaico, ele reduz a carga do sistema. Então, a gente pode preservar os nossos reservatórios, porque parte da energia que as pessoas forem precisar, elas mesmas estão gerando. Tá? Então, é uma transformação, dificulta muito a operação, né, do sistema todo para a distribuidora, para o próprio gerador, para otimizar a utilização da transmissão também, mas é por aí que a gente vai, é por aí que o sistema elétrico está caminhando no mundo todo. E pode também ter um moinho de vento, como a gente dizia antigamente. Né? Pode ter uma fonte de energia eólica de pequeno porte, que alimenta uma casa, uma fazenda, né? Aí você já vai ter que estar um pouco mais isolado, sabe, Paulo? Não tem a modularidade de um sistema fotovoltaico que você bota em qualquer telhado, né? Que você aí o solar fotovoltaico ele se adequa muito mais, né, à questão urbana. Mas sim, você pode ter pequenas torres eólicas em sítios ou em regiões mais isoladas. Agora você tem que realmente estar mais isolado, tem algumas regras que você deve respeitar. Mas é isso, a gente tem que ter, a gente fala, né, do planejamento integrado dos recursos, né? Então, eólica onde puder, solar onde puder, né, a hidrelétrica fazendo justamente a segurança e fazendo essa complementaridade da forma limpa e barata. Vamos ver aqui quem mais. A Lívia Aragão. Clarice, essa venda, o entreguismo da Eletrobras favorece os milionários do país. Fico com a sensação de que, em breve, luz elétrica vai voltar a ser artigo de luxo. Já é, né? Aqui em casa eu pago a conta para uma companhia italiana e já está insuportável o preço. E é muito triste, né? Você vê qualquer trabalhador de baixa renda falando assim, olha, eu não fiz nada, estou nem usando o ventilador direito. Minha conta dobrou, mas assim, preocupados, super preocupados mesmo, né? Porque é uma fatia da renda que vai embora. Lívia, milionários e bilionários, para responder sua pergunta. Saiu uma matéria na Carta Capital que mostra até o nome dessas pessoas envolvidas, tá? Então é isso, né? Esse setor elétrico é mais um setor que está sendo justamente apropriado, financiarizado e que colabora para a concentração de renda que empobrece o nosso país. Então, sim, são essas pessoas, são esses bilionários que não têm nenhuma preocupação, né, com a sociedade brasileira, nem com os brasileiros, que estão investindo nisso. Quem vai ganhar também muito dinheiro são os bancos, né, que vão comercializar essa eletricidade, que vão querer oferecer produtos, né, securitizar, né? Então, são essas coisas. E é isso que é contraditório, porque a eletricidade foi a origem, né, do mundo moderno, era eletricidade abundante
que permitiu a urbanização, o desenvolvimento da indústria. Então, abundante a preços baixos, sempre foi esse o objetivo do setor elétrico, né? Produzir eletricidade e com preços baixos, para que você pudesse ter indústria, para que as pessoas, né, pudessem ter acessos a bens de consumo modernos, eletrificar, ter conforto. E agora você desvirtua isso, né, justamente transformando isso num bem de luxo. Não é, né, é essencial e será cada vez mais, porque os usos energéticos começam a ser eletrificados. Então, você está falando de calor de 50 graus no Rio de Janeiro, você não tiver um sistema de climatização, um ventilador, alguma coisa que lhe proteja, seu corpo pode colapsar. Não é luxo, né? É a necessidade do corpo, é limite físico do nosso corpo. E isso não é contemplado. Que horror. Hoje mesmo eu tive que ligar aqui o ar-condicionado, porque senão a minha máquina ia colapsar. Ia interromper a nossa programação, porque esquenta demais. Não é artigo de luxo, né? É direito. E deixou de ser direito para ser produto e objeto de lucro. Eles transformam tudo em produto. Mas é direito. Então, a população tem que sentir que está sendo lesada no seu direito de ter energia elétrica. Porque é vital hoje, você não concebe uma vida doméstica sem eletricidade. Não vida doméstica, mesmo, o funcionamento da sociedade funciona na base da eletricidade. Isso. Então, é direito que está sendo usurpado, violado. A Carolina Ruth, aí, lá do PSOL do Rio de Janeiro, em que pé estamos nessa privatização? Falta articulação popular? Falta. Isso falta para tudo. Isso falta para tudo. A articulação popular é o que podia parar com isso. É isso. E agora essa pandemia, né, a gente espera que vá se acalmando, é um pouco tarde, mas não é tarde. E, Carolina, então fica o convite, né, para acompanhar de perto, porque já avançou, então o TCU, que tem que aprovar as contas desse processo, ele tamanha a complexidade dessa privatização, ele cortou o processo em 2 pedaços. A primeira parte, apesar de ter sido explicitado pelo ministro Vital do Rego, esse erro metodológico de cálculo que gera, né, essa venda por metade do valor da Eletrobras, mas numa valoração extremamente conservadora, mas, quer dizer, isso foi identificado, está matematicamente provado, justificado por todas as leis, regulações, está dado. Ninguém contestou o cálculo do ministro Vital. Ele é correto. Né? A gente podia, inclusive, questionar, mas, olha, a gente está valorando isso às vésperas de uma transformação. O ministro fez de acordo com o que está em vigor hoje. Fazendo com o que está em vigor hoje, a gente está sendo usurpado nesse valor. Tá? Então, falta, então, a segunda parte desse processo, que vai decidir justamente, né, como vai ser valorado Itaipu e Eletronuclear, porque, na verdade, eles vão remunerar a Eletrobras por essas 2 empresas, retirar essas empresas da Eletrobras e justamente elas ficam nessa empresa que foi criada agora para ficar com essa parte que não pode ser privatizada. Então, fica um convite, por exemplo, tem uma organização, né, que foi criada pelos sindicatos e tudo, que se chama Salve a Energia. Então, lá você vê, né, quais são as manifestações que estão ocorrendo. Vale escrever para o Ministério Público, que eu estou achando extremamente omisso nessa questão. Então, os ministérios públicos estaduais, né, o federal, falar com deputados, engajar, mas engajar mesmo, assim, e tentar fazer barulho em torno disso, né, pelas redes sociais que seja, mas que isso seja alardeado e que a população seja esclarecida, né, sobre o que está realmente sendo entregue, né, e quais serão as consequências desse processo. Então, toda a mobilização é muito bem-vinda e extremamente necessária. Obrigada, pessoal. Salve. Aí, vamos ver quem mais se habilita aí. A Paula Oliveira.
essa questão da privatização é escondida do povo para que não discutamos isso de forma a rejeitar essa medida. Né? Tudo eles estão fazendo na calada da noite. Né? E isso é verdade, né, Paulo? Assim, agora realmente a população está um pouco um torpor, né? Todos os seus direitos sendo atropelados, né? Uma pandemia, e não houve discussão, né? Não é porque você não viu a discussão e foi escondida, ela não ocorreu, né? Acabaram com a Previdência, acabaram com tudo. Não, e você vê que esse processo se inicia de uma forma extremamente arbitrária. Ele vai para o Congresso como medida provisória. Você nunca imaginou que isso pudesse ser aceito. Né? Então, não foi uma lei que... E aí, se é um projeto de lei, como foi tentado fazer anteriormente, fracassa. Porque na hora que você vai discutir uma privatização desse porte, e que você vê os impactos que ela vai ter para a população brasileira, para o desenvolvimento do Brasil, você não consegue aprovar um projeto desse. O que eles fizeram? Foi por medida provisória. Nessa confusão de pandemia, eles falaram, vai ser votado em regime de urgência, né? Como se a privatização tivesse alguma coisa a ver com a pandemia. Então, é aquilo de passar a boiada mesmo. Então, foi a sua revelia, Paulo. Não houve discussão, não teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados. A gente foi conseguir discutir isso quando o processo foi para o Senado. Mas mudando as regras do jogo, né, a oposição sem direito de fazer obstrução direito, a gente sem poder falar. Né, senador que era a favor da privatização, o Eduardo Braga, ele falou durante 20 minutos. O tempo de fala era 3 minutos, depois foi expandido para 5. Ele ficou falando 20 minutos. E todo mundo sendo atropelado, sabe? Então, assim, não houve discussão. E começa daí já o desrespeito à população brasileira. Esse projeto não foi discutido devidamente. Não é só esse projeto. Não, isso. Nada. Nenhuma das privatizações foi discutida com o povo, nenhuma delas. Desde o Fernando Henrique até hoje, foi tudo feito à revelia. Né? Quanto que esse pessoal ganha, né, para fazer um negócio desse? Onde é que está o dinheiro? Está aí uma boa pesquisa para alguém fazer. Né? Onde é que está a comissão dessas vendas aí? Quem leva? Agenor de Oliveira, um oficial, não basta chover muito, é preciso chover no lugar certo. Verifica o nível dos reservatórios no Sudeste, por exemplo, apesar das chuvas intensas. A Rutinani, Clarice, adorei suas colocações, parabéns. Parabéns, Clarice, diz o Tadeu Figueiredo Rocha. Muito bem, Clarice, diz o Ronald Neri. E as perguntas encerradas. Eu vou terminar isso aqui com o que eu devia ter começado. Clarice, fala um pouquinho de você. Como é que é a sua formação e o papel desse instituto? Ilumina. O nome é bom, né? A gente chama Ilumina, sabe, Paulo? Mas começa aí com a sua formação. Tá. Não, eu me formei em economia na UNB, eu saí logo depois, então eu sou economista de formação, e aí eu fui fazer logo um mestrado, né? Eu fui fazer um mestrado fora, eu fui para a Suíça, e aí tive a oportunidade de fazer justamente ser assistente de pesquisa num centro de energia. E aí fiz um mestrado em energia, fiz outro mestrado, que era a linguagem comum, porque esse centro, na verdade, era sobretudo engenheiros físicos, né? Então o economista era só o que deve ser, né? Não deve ser a prioridade dada para o economista, ele tem que estar lá justamente para ajudar, né, a viabilizar essas questões, mas não deve ser o economista a pensar o setor elétrico, né? Tem que ser um engenheiro elétrico, né? Tem que ser outras pessoas, o geógrafo, todo mundo junto para conversar. Enfim, então eu tive isso realmente foi uma chance muito grande. Então eu fiquei, né, nesse centro de energia, eu fiquei 6 anos lá na Suíça, fui convidada para fazer o doutorado, eu fiz doutorado por lá também, e aí depois voltei, porque eu mantive contato com professores daqui, fui ser pesquisadora visitante do Instituto de Economia da UFRJ, com quem eu colaboro até hoje, tenho alegria, grandes colegas e amigos. E recentemente, tem 2 anos e pouco, eu fui convidada para integrar o Instituto Ilumina, que foi uma alegria ainda maior.
né, porque é uma organização, né, sem fins lucrativos que reúne, né, pensadores, né, do setor elétrico, pessoas que participaram. Era a burocracia estatal extremamente competente, responsável, engajada, né, que esse instituto foi criado em 1996, né, justamente preocupado com a desarticulação que estava sendo promovida pela primeira onda de privatizações. Então, é uma honra para mim muito grande, e eu visto a camisa do Ilumina e espero que tenha vida longa, né, porque a gente realmente tem um trabalho grande aí pela frente, que esse setor está em plena transformação. Então, está aí a Clarice Ferraz, que nos deu uma brilhante aula sobre a questão energética. Aí, pessoal, eles vendem aquilo que não lhes pertence. Perfeito. Essa é que é a realidade. Patrimônio público, né? Água, energia, eles vendem o que não lhes pertence. Petróleo, né? Está aí 160 bilhões de lucro da Petrobras, né? Distribuem 110 bilhões por milhões, né? Eu falei bilhões. Não, é bi mesmo. Infelizmente você está certo. Nossa Senhora, né? Enfim, é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Clarice, muito obrigado pela sua disposição, não é? E nós, inclusive, temos um acordo com o IFIX da Federal e também com a Federal. Nós fazemos um programa que chama Diálogos em Sul Maior, em parceria com a Federal e com a Estadual do Rio de Janeiro. Bacana. E vamos ver se a gente faz uma parceria aí com o Lumina também, para a gente participar mais ativamente dessa luta de proteger a nossa energia, proteger a nossa água, que é vital. Toda ajuda é bem-vinda, Paulo. Muito obrigada pelo convite e por esse pedido de engajamento. Isso aí, pessoal. A curtir esse vídeo, passa aí para os seus amigos essa aula magistral da professora Clarice Ferraz. Até a próxima. Obrigada, boa tarde a todos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.